valorize o bono. Somos arte, música, som e cinema. Somos gíria, ritmo, dança e gingado. Somos direito, somos vida. É o que ouvimos, tocamos, sentimos e falamos. É cultura, é identidade, é ser gente. Então puxa a cadeira, pega um café e vem com a gente. O Cultura na Mesa está no ar. Boi, 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 boi. Meu coração pulsa como a batucada. Eu canto forte as toadas do meu boi bumbá, trazendo minha linda vaqueirada. Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Frio. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a cantora de boi bumbá Mirim, Júlia Amaral. Está acompanhada aqui da mãe dela, a Nathalie Abreu, que está aí como, né, tudo agora, né? Agenciadora, inclusive, de cantora agora, hein? Sejam muito bem-vindas e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Júlia, me conta um pouquinho da sua história com a música, né? Você participou, inclusive, para quem estava nos acompanhando, ela participou da edição do The Voice Kids 2023, também esteve no programa do Raul Gil. Como é que foi essa experiência? Como é que você chegou até lá, né? Primeiro, para contar um pouquinho da sua história. Desde pequena eu sempre gostei muito de cantar, então eu já tentei várias vezes participar do The Voice e desses programas assim de canto, e aí eu já tentei várias vezes e é bem difícil chegar até lá, porque são muitas tentativas que você precisa fazer para conseguir estar lá e conseguir pisar naquele palco. É muito difícil, é bem concorrido. Eu já tentei, alguns anos antes de eu participar, eu já tentei, acho que umas 2 vezes antes, 3, por aí, e nunca dava certo. Aí, recentemente, eu tinha sido selecionada para participar, participei lá das videoconferências e eu fui selecionada para estar lá no The Voice mesmo. Eu não lembro direito como foi o processo do Raul Gil, mas foi algo parecido, eu acho. E aí, eu participei desses 2 programas, foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi muitas coisas, também refleti sobre os erros que eu estava cometendo, tanto na voz como na presença de palco e tal. Tanto que no Raul Gil eu tive uma apresentação e no The Voice foi completamente diferente, porque eu já estava acostumada a pisar em palcos como aquele. Já tinha se habituado, viu? E aí eu já tava menos nervosa, até porque em São Paulo é muito frio e aí tava afetando minha garganta. Aí já no Rio de Janeiro é um pouquinho mais... o clima é mais parecido, né? É menos frio. Aí no The Voice eu me saí melhor do que no Raul Gil. Eu confesso que no Raul Gil eu me saí um pouquinho ruim. Até porque minha garganta tava sendo afetada e minha voz não tava muito boa naquela hora, nas apresentações, né? E aí no The Voice foi uma experiência muito boa, porque eu fiz muitas amizades, até porque tem o negócio das batalhas. E aí eu consegui conhecer as minhas colegas de batalha melhor. Porque antes eu no Raul Gil, tipo, a maioria das apresentações são individuais. E aí, eu acho que a última, assim, é em dupla, que é a final. E aí uma dupla ganha. Mas no The Voice tem muito essa de cantar compartilhadamente. E eles acabam escolhendo uma música, então você tem que se acostumar à música que eles escolheram. Tem que cantar a música que eles escolheram. O que é muito bom, porque você aprende a cantar outros estilos, outros ritmos e tal, que você não tá acostumado a cantar normalmente. E cantar com outras pessoas também, você se acostuma a cantar com outras pessoas, aprende a fazer um dueto ou
Eu não sei como se chama dueto de 3. Mas, enfim, foi muito legal porque as experiências foram únicas. Tive aprendizados muito importantes. E eu fiquei bem nervosa, confesso que eu fiquei bem nervosa. Não, nervoso mesmo, né? Dá um nervoso. Minhas pernas estavam tremendo no palco. Minhas pernas estavam tremendo no palco. As 2 vezes que eu fui selecionada pra continuar, eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Então foi único. E você conheceu os artistas lá também? O que você aprendeu com eles? Os artistas, eles dão muitas dicas e eles sempre dão pros cantores que vão... Pras crianças mirins, né? Pros cantores mirins que vão cantar lá no palco. E eu sempre assistia, ainda mais pra pegar essas dicas. Pra ver o que eu posso melhorar. As dicas que eles dão pras outras crianças e refletir em mim. Ver se eu tô fazendo aquilo certo. Então, ajuda a melhorar bastante esses programas. Não só, porque eles não são só para entretenimento, são para evolução, para aprendizado. É muita coisa assim. E aí agora a Júlia, pra quem tava nos ouvindo, a Júlia é uma adolescente, né? Tem só 13 anos, né, Júlia? 13 anos e já tá nesse universo musical, já viajou pra cantar, né? Como ela tá contando. E agora ela recebeu um novo convite pra cantar no Boi Mirim, em Parintins. Sim. Tem um festival lá, antes do festival oficial, né? Que é pros adultos ali, a disputa entre o Caprichoso e o Garantido. Tem uma programação para as crianças, que é o Boi Mirim, que acontece, acho que uns dias antes, né? A mãe dela pode confirmar? Isso. A disputa dos Bois Mirins, que faz parte da programação, né? Do Festival de Parintins, porque o Festival de Parintins não envolve só o Caprichoso Garantido. Tem toda uma programação, né? Além da disputa dos bois grandes, como eles falam. E dentro dessa programação, tá a disputa dos Bois Mirins, que são 3 bois e... não é muito divulgado, né, isso. Esses bois são bem antigos já. Os 2 mais novos têm 40 e poucos anos. O mais velho tem 50 e poucos anos já. Então, é uma tradição bem antiga, né, relativamente. E aí ela foi convidada a participar dessa disputa dos bois mirins pelo Boi Estrelinha. O Boi Estrelinha é o atual bicampeão, né? Isso. Ele é o bicampeão da competição dos Bois Mirins, do Festival dos Bois Mirins. E eu tô muito feliz que eu vou cantar lá, né? Porque vai ter outras crianças que gostam das mesmas coisas que eu, que a gente pode falar das mesmas coisas. Eu acho o apresentador do Boi Estrelinha é uma fofura. Ele é pequenininho, mas ele tem uma capacidade de um adulto mesmo. Capacidade ele vocal, fala, né? De cantar. Sim. E assim, o apresentador do Boi, ele é o que direciona, né? É o que organiza, é o que chama os itens. Ele narra muito também. Ele narra todos os itens. Então, assim, durante mais de 1 hora ali, são 180 minutos, se eu não me engano. Ele tá falando lá, tipo, como se não fosse nada. Ele fala como um adulto mesmo. É o Theo Medeiros. Manda um abraço pra ele aí. Um abraço pro Theo Medeiros. Eu quero muito te conhecer logo, porque eu te acho uma fofura. Ele é lindo, ele é muito inteligente, Sim. muito talentoso. E eu acho incrível como ele consegue decorar tudo. Eu não consigo decorar a maioria das coisas, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade pra decorar, mas eu decoro, assim, eu consigo decorar. Trabalhando um pouquinho mais, né, Júlia? Mas ele fala um textão gigante, ele continua falando. Não sei se ele improvisa ou se ele decora mesmo, mas eu tenho certeza que ele decora. Mas é incrível como ele consegue decorar aqueles textos imensos. E ele, o Theo, ele é filho
do Amo do Boi Caprichoso. Nossa, que legal. E aí, então, assim, lá as crianças estão imersas nesse universo, né? E como eu estava conversando com a presidente, inclusive quero muito aqui agradecer a presidente e a Sodara, que fez esse convite, né? Juntamente com o seu pai, que ambos são do Boi, né? Agradecer pelo convite. E como eu estava conversando com ela, é o início, esse é o pontapé inicial para aquelas crianças, para chegarem até os bois grandes, o Caprichoso Garantido, né? E aí poderem atuar, de fato, no grande espetáculo que é o festival, a disputa entre Caprichoso e Garantido. Senhoras e senhores, público presente, minha nação verde e branca, boa noite. Eu me chamo Théo Medeiros e esta noite represento o guardião dos sonhos de nossas crianças. E falando um pouquinho sobre essa experiência, né, de cantar, até chegar a esse convite, a Júlia já tinha se apaixonado, pelo que eu tô vendo, ela tá de blusa vermelha, quem suspeitar qual é o boi. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou garantido. A minha mãe, ela gosta dos dois. Ela disse que gosta dos dois, mas eu sei que tem uma pontinha de Caprichoso aí. Não, ela disse pra mim que ela é garantida. Eu sou garantido também. Esse garantido aí tá meio suspeito. Essa garantida aí tá meio suspeita. Tá ela pisando num lado, um pé no boi contrário, é? Não, assim, eu admiro o festival em si. Desde pequenininha eu sou apaixonada, assim, pela cultura, pela dança. Amo dançar boi. Lá em casa o povo tem que me aguentar, né, Júlia? Mas assim, hoje, tudo começou com rede social, né? E hoje, quem gerencia a carreira da Júlia é a empresa do Davi Sayag, a Voz da Amazônia. Por meio da CEO, a Lilian Daniel, que é quem está cuidando de tudo aí. E tudo isso começou, todas essas portas foram abertas por meio da rede social da Júlia, né? Ela começou a gravar toadas com o ukulelezinho dela mesmo. E aí depois a gente começou a fazer vídeos mais produzidos que acabaram bombando, né, na internet, tanto no Instagram, no TikTok. E o povo que curte boi é apaixonado, né? Então, quando vê assim... quando viu a Júlia, se apaixonou também. E a gente é muito grato a cada uma dessas pessoas que vai lá na rede social, demonstra o seu carinho, né, seu apoio. É muito importante, né, Júlia? Falando um pouquinho, Júlia, assim, mas assim, por toda essa influência que você tem da sua mãe, né, no universo do boi, mas como é que foi para você descobrir, então, as toadas, começar a cantar? Conta pra gente como é que foi esse início. Com o seu ukulelezinho ali sozinha. Eu confesso que foi um pouco difícil, porque algumas das toadas, elas têm notas muito complicadas, e aí no ukulele ficava muito difícil. E aí eu ficava, não vou conseguir. Mas acabou que eu tô conseguindo agora, e por meio daqueles vídeos eu consegui chegar até aqui. E agora eu sou... A maior parte das pessoas, assim, elas me reconhecem como cantora mirim de toadas. Porque todo mundo fala, eu vi seu vídeo cantando Garantido, não sei o quê. E eu fico muito feliz, né? Porque antes eu cantava vários estilos, não tinha estilo fixo. Agora eu ainda não tenho, mas a maior parte do meu tempo eu canto toadas. A maior parte da minha carreira é sobre toadas agora. Brinca meu boi estrelinha, o povo veio pra te ver dançar. Balança boi campeão, teu verde é do amor e da paixão. Brinca meu boi estrelinha, o povo veio pra te ver dançar. Balança boi campeão, teu verde é do amor e da paixão. E tanto porque a empresa que está me gerenciando é a Voz da Amazônia, mesmo que gerencia o Davi Sayag. Então,
E um outro cantor de toada também. Então, eu sinto que eu devo me dedicar mesmo às toadas, porque as toadas me levaram abriram as portas pra mim de um jeito que eu nunca esperava. E aí, eu tô dando passos muito grandes agora e eu sinto que eu vou chegar mais longe ainda. E eu espero, né? Tu consegue cantar um pouquinho do toada pra gente agora? A Júlia tava, inclusive, participando ontem, né? Cantou ontem. Da quintoada no Aloha. Pronto. Canta um trechinho aí. Você consegue agora? Porque de manhã, a gente tá gravando isso aqui de manhã. De manhã, às vezes, pro cantor que cantou à noite, tá um pouquinho cansada a voz ali, mas dá pra tirar um trechinho? Consigo. Então, canta pra gente, Júlia. Deixa eu ver, eu vou cantar. É de um álbum novo do Garantido. O álbum é Boi do Povo, Boi do Povão. A Deusa das Águas. Vou cantar o refrão. É Lubanzeiro, remanso do rio. É a Iara, Iara, Iara. É ela, a lenda do Igarapé. É a Iara, Iara, Iara. É ela, a fúria da Pororoca. É a Iara, Iara, Iara. Ela cura a proteção, ela é a fé, ela é a axé. Olha aí, gente, a nossa cantora mirim de toada, aqui de Roraima. Lembrando, a mãe dela é amazonense, mas a Júlia é roraimense, viu? E tá levando um pouquinho da nossa cultura de Roraima também, que se mistura, né? Sim. Nós somos descendentes aqui de pessoas que vêm de outro estado. A Júlia é descendente de amazonense e tem essa mistura toda e acaba trazendo muito pro norte, né? Essa união aí das coisas acontecendo da cultura. E aqui em Roraima, a toada ganhou força também recentemente. Teve um tempo, lembra quando eu era criança, a gente estava até conversando antes de iniciar a entrevista. Sim. Estava conversando com a sua mãe, Júlia. Uhum. Que quando eu era criança, eu lembro que tinha muito aqui no Parque Nauá, tinha os encontros, aqui também no Garimpeiro. Acho que era o Boi Pipoca, se eu não me engano. E aí tinha muito. Mas aí passou um tempo sem, né? Sim. E aí agora, recentemente, acho que tem alguns anos que voltou e a Júlia entra nessa nova geração, então, de toadas aqui em Boa Vista. Nessa época, eu era apaixonada. Não, eu sempre fui, né? Desde pequena. E eu era pequena nessa época. E eu era apaixonada, dançava todo dia na escola e tudo. E aí, era um tempo que eu ia todas as férias pra Manaus. E quando chegava lá, aperreava minha mãe para ir nos eventos de boi. Aí, alguns anos depois, fui morar em Manaus. E todo sábado eu tava no Sambódromo, nos eventos de boi. E aí, estudei, né? Estudei fora, voltei para cá. E aí, passou um tempo adormecido, né? Essa questão do boi aqui em Boa Vista. E agora voltou com força total, né? Eu acredito que muito se deve à participação da Isabelle Nogueira, né, Cunha-Poranga do Boi Garantido, no Big Brother Brasil, que foi uma grande alegria, né, porque ela voz, né? Ela difundiu, né, ela levou a voz da Amazônia, né, para o Brasil inteiro, né, e tanto que ela se tornou embaixadora da cultura, lá em Parintins, e ela leva o nome do festival para o Brasil inteiro. E aí, nisso, foi quando eu acho que deu uma força muito grande para retornar. Eu acho que, assim, ela ter ido pro Big Brother Brasil, porque, como a minha mãe disse, tava adormecido esse negócio de boi bumbá, boi garantido, boi caprichoso. Mas a Isabelle ter ido pro Big Brother fez assim, foi um estalo, sei lá, reacendeu a chama dos bois, né, do festival. Aqui em Boa Vista. Aqui em Boa Vista. E aí o povo lembrou, ai, gente, a Isabelle, do Boi Garantido. E então foi muito importante, assim, pra mim, pro boi, né, ela ter ido pro Big Brother, ter sido chamada, assim. Você vê, eu fico assim muito feliz quando eu ouço isso, não porque
por conta de um ritmo ou outro, né? Eu gosto da cultura como um todo. Mas porque a gente vê a força, né? De como que as vozes, né? Esse espaço, as oportunidades que são dadas, como está sendo dada agora também a Júlia de cantar lá no Festival de Parintins. Sim. De como isso transforma toda uma sociedade, né? Muda toda uma história, uma cultura. Então, teve uma representante nortista do Amazonas num cenário nacional, onde a gente sabe que o norte é muito esquecido. E aí vem ela dar a voz, né? E eu lembro que eu assisti também, por conta dela. E a gente vê essa voz de uma mulher, né, que leva não só o boi dela, né, que é o garantido, mas ela queria levar o festival. Tanto que ela conseguiu unir o caprichoso e o garantido pra torcer por ela. E foi surreal. Eu lembro do dia da final. Quanta gente tinha ali na frente do Teatro Amazonas. E torcendo, tanto caprichoso quanto garantido. Lá em Parintins, quando terminou o programa e que ela passou em carreata, tanto no curral do garantido quanto no do caprichoso, e a cidade parou, o estado parou, né, para esse evento. E hoje, eu acompanhando nas redes sociais, eu vejo muitos artistas, já havia, né, essa questão dos artistas nacionais irem para o Festival de Parintins, mas hoje aumentou muito, né, a demanda, a divulgação, a procura, e isso é muito importante, porque só quem vive aqui no norte, os artistas, né, falo em nome dos artistas que vivem aqui no norte, é muito, muito complicado você chegar lá, você ter voz, ter vez, ter, né, oportunidades, e é muito importante esse cenário, o que está acontecendo, né, agora. E aí a gente vem e tem um resultado. A Júlia já é resultado dessa nova geração de jovens, né, envolvidos com o boi bumbá, com a toada, com a música aí. Para você, Júlia, inclusive, como é que estar inserida nisso, né? E como é que você vê a importância de jovens como você, tão novos, né, com adolescentes, crianças e adolescentes e jovens envolvidos nesse universo do boi bumbá? Eu acho que, assim, pra mim é muito emocionante, né? Tá participando de um dos festivais, né? Porque é um festival oficial, a disputa dos bois mirins. Então, é muito emocionante pra mim, porque eu nunca pensei que isso iria acontecer. E aí, agora eu tô aqui, nessa etapa da minha carreira. E eu sinto que mais jovens deviam fazer isso. Não só boi bumbá, claro que ninguém é obrigado a cantar boi bumbá, mas fazer o que gosta e crescer com isso. Se você tem talento em alguma coisa, vai atrás do seu talento, porque é muito importante. Você fazer algo que gosta, você fazer algo que lhe interessa, até porque se for fazer algo que lhe interessa, mesmo tem talento, não vai dar certo, porque você não vai estar motivado. E agora eu tô muito motivada a fazer isso, porque é algo que eu gosto, é algo que eu quero. E eu aconselho a todas as pessoas que têm um talento, que gostam de fazer isso, sigam isso e corram atrás para conseguir crescer, porque talento é algo que te faz crescer. Mas só se você correr atrás, porque tem muita gente que tem talento e é esquecida, é deixada de lado. Não só porque as pessoas esqueceram, mas porque ela não vai atrás, ou porque ela não foi incentivada, não foi apoiada. Então eu aconselho a todos os pais também que têm crianças que têm talento, olhe o talento dos seus filhos, para assim os seus filhos poderem crescer, as crianças poderem crescer e darem um futuro bom pro Brasil. Porque quando a gente cresce, a gente acaba, às vezes, os adultos que crescem sem fazer o que queriam, às vezes acabam ficando frustrados e vivem sozinhos, assim, um trabalho, assim, de meio período, ou um trabalho com salário baixo. Mas as pessoas que tiram proveito daquilo que elas nascem com o dom, elas acabam crescendo e vencendo bastante na vida. Na pele do tambor, baqueta vai
É festa, peste, só entra quem é teso. Dá pra saber quem é, quem tem banho de cheiro. Quem é do São José, só quem tem alvorada. É o autêntico da baixa. É pressão, o garantido é pressão. Prepara aí teu couro, que eu tô pegando fogo. A batucada chegou, a batucada chegou. Pra cima deles, pra cima deles. É o garantido, é pressão. O garantido é pressão. Prepara aí teu couro. Olha aí, os jovens hoje estão super antenados, não é não? Estão super envolvidos. Sabe o que quer. Sabe o que quer. E, Júlia, além disso, né? Como é que tá sendo a preparação para esse momento, né? Tem ensaiado bastante, tem ouvido todas as canções aí do álbum, o novo álbum do Boi Garantido, né? Que é dessa Sim. temporada. Sempre ouço no carro, eu adoro, as músicas novas estão incríveis. E uma música que me conquistou foi Olhar de Curumim. Me emociona essa música. A minha mãe até chorou, né? Ouvindo essa música. O que canta essa música? Não foi a que você cantou agora, não, né? Não, Então é canta outra. esse trechinho, então. Já Eu não decorou? sei, eu não decorei ainda, mas... Então pronto, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pra depois quem estiver acompanhando já ouve agora, né? Por Curumins e Cunhantins iremos resistir. O garantido é a bandeira do povo a lutar. É a memória e a história que não vai morrer. É a essência e resistência dos meus ancestrais. Por Curumins e Cunhantins iremos resistir. O garantido é a bandeira do povo a lutar. É a memória e a história que não vai morrer. É a essência e resistência dos meus ancestrais. Oh, oh, garantida é a vontade de um povo que clama por paz. Oh, oh, justiça, liberdade, grito, escravidão nunca mais. Erguemos nossos punhos, lutamos pela terra, os rios e a floresta. Mas enfim, continuando, o que essa música te chamou a atenção? Por que ela te emociona também? Porque fala muito da questão do garimpo, de matarem os povos indígenas e... Do genocídio, né? do contra os povos genocídio indígenas. contra os povos indígenas por puro preconceito. E eu acho isso muito triste, né, de se ver, porque todos são seres humanos e, às vezes, quem é descendente de indígena que não sabe, acaba tendo esse preconceito, sendo que é parte do sangue da pessoa. Porque... Todos nós brasileiros somos miscigenados e temos essa descendência, né, indígena de alguma forma, né? Pois é, então eu acho muito triste ver pessoas que negligenciam, às vezes sabem e mesmo assim negligenciam sua descendência, sua ancestralidade, porque a música fala do ponto de vista, no início ele canta do ponto de vista de uma criança indígena. E aí ele fala, eu sem nada entender o quê? Eu ainda curumim sem nada a entender. Então, às vezes as crianças indígenas que passam por isso, elas ficam lá, não entendem nada do que está acontecendo e às vezes perdem o pai, a mãe e quando crescem ficam sem o pai e a mãe, né? O que pode causar um trauma muito grande ou acabam nem conhecendo o pai e a mãe por causa disso. E é muito grave esse ato contra os indígenas. Tanto que teve até uma revolta deles pelas terras, por esse preconceito, né? E eu, sinceramente, queria que isso acabasse. E é bom já ter essa consciência desde jovem, viu, Júlia? Bom
buscar, né, essas informações para poder também se unir à causa, né? Ajudar, sim, mesmo que direto ou indiretamente, mas com a sua voz, com certeza, tem uma força maior. E nesse meio, né? Ainda mais porque o boi-bumbá está ligado diretamente com a cultura indígena também do Amazonas. Qual é a sua referência, né? Você tem referências? Eu acho que pro boi-bumbá ou... Pra vida mesmo, pro boi-bumbá, pros dois. Eu acho que no boi-bumbá uma grande referência pra mim é o Davi Assayag, que eu acho a voz dele muito boa, ele é um ótimo artista e ele é incrível, assim, ele mesmo com suas dificuldades, assim, mesmo com os obstáculos que ele tem, né, ele continua sendo a pessoa incrível que ele é, tanto que numa música fala sobre uma coisa que ocorreu no ano passado? Tem uma música... O ano passado ele entrou pra cantar e acabou passando mal, né? Por conta do calor e tudo. E aí... A música... Tem uma música que canta e como é o pedaço de... Nesse tumulto eu vou além da exaustão. E aí ele fala... Nesse tumulto eu vou além da exaustão. A exaustão que ele teve, né? Que ele passou mal e por causa do tumulto, do calor, da exaustão, né? Da exaustão mesmo. Tudo em nome do boi garantido, do boi né? Garantido. Ele fez até onde não dava mais pra conseguir continuar cantando lá. E nesse ritmo, né, de boi-bumbá, você pretende continuar também, Júlia? Eu pretendo. Pretende seguir outros gêneros também, experimentar Eu gosto de experimentar vários gêneros, porque eu não... Se fosse me perguntar qual gênero que você canta, eu não saberia responder, porque tem vários que eu gosto de cantar. Qual outro que você gosta mais, além do boi? Eu gosto de MPB, de internacional. Eu gosto bastante de internacional. Eu cantava sertanejo, eu gosto bastante de sertanejo também. Então, tem vários estilos que eu gosto, assim, e se me perguntasse qual é o seu estilo, eu não saberia responder. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Mas o boi-bumbá tem a toada, né? Ele tem lhe abrido portas, então, e ter feito você... Aliás, te colocado nesse lugar de oportunidades mesmo, neste momento, e aí, por onde ela está seguindo agora. Mas existe algum projeto, um plano futuro, além do Boi Mirim agora? É comigo, né, o plano? Eu não sei. Ela apontando pra mãe dela. Bom, nesse momento, o plano é continuar, né? Isso, é isso aí que eu ia falar. Aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade, Mirim, né? até porque a gente vai chegar lá, ter esse primeiro contato, né, com o núcleo de tudo que é Parintins, né? Então, como a gente vai passar um tempinho lá, a gente pode, né, ir visitar diversos lugares e tudo. E continuar com os vídeos bem trabalhados, que a gente viu que é algo que está dando certo, que as pessoas engajam, que as pessoas estão gostando muito mesmo, né? E, como eu falei, o público do boi é um público apaixonado. E é um público que tem abraçado ela, assim. Então, e que em nenhum outro estilo ela se sentiu, né, Júlia? Ontem, bem acolhida, né? Ontem, inclusive, quando ela tava cantando lá no Aloha, ela terminou de cantar e aí um senhor veio falar com a gente, tudo, parabenizar, dizer que acompanha ela nas redes sociais, tudo. E aí, quando eu vi, o senhor tava pingando lágrimas, assim, ele se emocionou com a apresentação dela. Que lindo. E aí, isso foi muito gratificante. Isso é muito gratificante, né, Júlia? Como é que... Eu queria perguntar, como é que exatamente isso, como é que você se sente tendo esses fãs, as pessoas emocionadas agora por te conhecer? Muito. Eu me sinto muito bem, né? Porque eu gosto de ver as pessoas me aplaudindo, eu gosto de ver os aplausos que estão vindo pra mim, eu gosto de ver as pessoas dançando, cantando junto comigo, se emocionando. E o que ela falou, era isso que eu ia falar, ela copiou minha resposta. Fala, filha. Eu gosto de ver as pessoas me aplaudindo, porque eu sinto que elas estão...
sabe, gostando do que eu tô fazendo, das músicas que eu tô cantando, da minha voz. E eu olho, assim, as pessoas me aplaudindo, eu sinto, sou eu. Eu acho que isso faz... Porque a Júlia, como ela falou lá no início, né? Ela falou, porque no Raul Gil eu não fui muito bem. Foi sim. Só que... Não! Ela não foi tão bem quanto ela gostaria de ter. É porque a Júlia, ela é muito perfeccionista. Então, assim, tudo que ela faz, mas ela nunca acha que tá 100% bom. E aí, eu sinto que com esse apoio do público, ela sente que tá no caminho certo. Não é isso, Júlia? 99% bom. E que as pessoas estão sentindo, 99% né? bom. E que as pessoas estão sentindo o que você sente também, a verdade, né? Isso. E eu falo pra ela, minha filha, você tem que ter noção do quão grande você é e do quão grande é o seu talento. Porque ela não tem noção. Ela não tem noção. E aí ela nunca acha que tá bom, acha que tá bom, foi mais ou menos. Mas quem vê sabe que olha, é incrível. Que bonito, né? A gente tá no mês das mães e ver uma mãe assim que apoiando tanto e tanto os sonhos da filha, né, Júlia? É muito importante também, porque que nem a Júlia disse, né? Ela deu um recado ainda agora, os pais apoiem seus filhos nos seus sonhos. Acho que você fala isso, Júlia, porque você recebe muito esse apoio da sua mãe, né? É exatamente por isso, porque eu vejo minha mãe me dando apoio e eu penso, gente, será que outros pais também fazem isso com os filhos? Eu tenho certeza que muitos pais não apoiam os filhos nos sonhos deles. Então, eu queria que todos os pais fossem assim, que eles se importassem com os sonhos dos filhos, com os pensamentos deles, o que eles estão sentindo. Acordar todo dia, falar, bom dia, você tá bem? Como é que você dormiu? Porque tem muitos pais que não fazem isso, né? E aí, se importar com sentimentos, maneirar nas palavras também, porque tem muito pai que negligencia e aí não entende o filho e acaba... O filho pode se expressar errado e ele acaba repreendendo. E aí eu fico muito triste, né? Porque a criança não merece, mas o pai acaba, né, descontando tudo na criança. Olha só, um recado pra vida isso, hein? É muito importante, né, essa questão de apoiar, porque eu vejo, assim, muitas pessoas, quando eu falo assim, Júlia, e aí, o que ela vai querer ser? Eu falei, ela vai querer ser cantora. Mas cantora... E faculdade? O que você quer fazer de faculdade, Júlia? Música. Ela quer fazer música. E tem música hoje aqui, né? Tem, na Federal. E mas ela é tão inteligente, ela podia fazer direito, medicina. Eu falei, mas ela quer música. Ser cantora na profissão. Ser cantora na profissão. Cara, Ouvi tanta coisa, né? o sonho dela, é a vocação dela. Tanta gente, eu falo pra ela, minha filha, tanta gente queria ter nascido com esse vozeirão e não vem. Então, acho que assim, o mínimo que eu posso fazer é apoiar. E se ela veio com esse dom, não é à toa. Não é à toa, né? Então, a mim só resta gerenciar, correr atrás, ficar louca, ficar sem sono. Pelo menos até ela fazer uns 18 anos aí, né? Que nada, vou continuar até eu morrer do lado, acompanhando. Mas... Olha que eu já tô fazendo design da minha casa própria. Ela disse que ela quer morar num container. Não mais. Eu estou desenhando minha casa. Olha aí, eu tô uma menina sonhadora, uma menina que planeja isso. Tá certíssima. Mas não vai ser uma mansão, gente. Ainda. Ela disse que é uma casa pequena pra não dar trabalho, pra limpar. Minha irmã, ela disse que é uma mansão extraordinária na praia, com jacuzzi, piscina, 300 cômodos. Trabalho, hein? E a Júlia quer morar num container. Não, no container não mais. Não mais, mas ela queria. Mas numa casa pequena, simples. Mas confortável, né, Júlia? Modesta. Mas o importante é ver uma jovem tão dedicada aos seus sonhos, né? Buscando aí seguir o seu talento, a sua carreira, né? E agora que está se aproximando, então, desse dia da viagem, né? Viagem dia 5, pelo que vocês disseram? Dia 4. Dia 4, a gente sai daqui dia 4 de junho. E ficam chega lá dia 5. Chega lá dia 6. Dia 6, é verdade, que a gente vai passar um dia em Manaus. E tem a viagem... Vocês vão de barco também? Tem a parte de barco ainda, né? A gente chega...
lá em Manaus na manhã e aí o barco sai na madrugada seguinte. E aí tem um passeio ainda pelos rios, viu? Um passeião de 10 horas. Conhecendo, é fantástico. É fantástico, assim, conhecer essa parte aí dos rios da bacia amazônica do nosso país. E eu desejo muito sucesso, Júlia. Eu queria que você deixasse aqui um recado pra galera lá de Parintins, né, do Boi-mirim, que já estão te esperando para cantar. E também para os outros fãs aqui em Roraima que estão na torcida com você e que vão aí no coração até Parintins. Eu quero agradecer a todos os fãs que me acompanham, que curtem meus vídeos, que me apoiam, que sempre comentam, que linda, não sei o quê. Quero agradecer. E quero dizer ao pessoal de Parintins que eu tô chegando, viu? Pode me esperar. Pode avisar que eu tô chegando. Eu quero dizer que eu sou muito grata a tudo. Desde o início, desde o meu primeiro passo. Sinto que se eu não tivesse dado cada passo certinho, em cada pegada que eu segui, eu não teria chegado onde eu tô hoje. Um passo diferente teria sido tudo diferente. Eu sempre penso assim. E eu quero dizer ao pessoal de Parintins mais uma vez que eu tô chegando. E olha que eu sou pé-reché, meu foguete não tem ré, não. O recado dado. Então, Júlia, muito sucesso. Já vi aqui que ela tem muita garra, muita paixão também, né? E eu acredito que as pessoas lá em Parintins, as crianças, os adolescentes vão sentir muito isso com você. Muito sucesso e muito obrigada por ter aceitado o convite. Você. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada pelo convite e estão sempre à disposição. Eu quero vir aqui mais vezes. Pode vir, tá convidado. Depois que você voltar de Parintins, ela vem contar aqui como é que foi a experiência, então. Verdade. Pronto, combinado. Então é isso, muito obrigada, Júlia. E antes que eu esqueça, deixa suas redes sociais para quem não conhece segui-la. Sim, @Júlia Amaral Cantora. Júlia com G-I-U. G-I-U-L-I-A. Júlia Amaral Cantora. Júlia Amaral Cantora no Instagram. Pronto, é só acompanhar ela lá. Tem meu TikTok também, que agora eu esqueci. O TikTok é a mesma coisa, né? O TikTok aí é a linguagem mais pra galera que tá aí entre os seus 10. Quem tem rede social já, né? Entra aqui. O TikTok. Júlia Amaral Cantora também, o TikTok. Pronto, a galera da adolescência aí. Eu fiz o TikTok dela há pouquíssimo tempo. E aí postei os vídeos, tá bombando lá. A galera segue lá que tem conteúdo legal. Pronto, então, convite feito para acompanhar o trabalho da Júlia nas redes sociais. E mais uma vez, muito obrigada. Sucesso, Júlia. Obrigada. Termina cantando aí pra gente. Treme Terra. Vai conhecer meu treme terra, o meu tambor de guerra. Só quero avisar pra se preparar. É bem melhor sair da frente. Batuqueiro bota quente e o povo é pé-reché. É foguete, não tem ré. Uhul! Muito obrigada mais uma vez. Encerramos assim, então, mais um podcast Cultura na Mesa. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida, basta pesquisar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!